A música é o vapor da arte. É para a poesia o que o sonho é para o pensamento. Fluido para o líquido. O oceano das nuvens para o oceano das ondas. Ela é o indefinido deste infinito. Belo, imponente, majestoso. Nenhum instrumento musical tem tanta mística e desperta tantas emoções quanto o violino. Sozinho ou dentro de uma orquestra, ele é capaz de encantar e seduzir seu espectador. Os primeiros violinos foram feitos na Itália entre o fim do século XVI e o início do século XVII, evoluindo de antecessores como a rabeca e a lira de braço. O instrumento mudou surpreendentemente pouco desde que foi criado, permanecendo igual por cerca de 400 anos. Somente a partir do século XIX é que algumas alterações foram feitas em sua construção e em seu tamanho. O timbre do violino é agudo, brilhante e estridente, mas dependendo do encordamento utilizado, pode-se produzir timbres mais aveludados. O som produzido por ele corresponde ao soprano da voz humana. Uma particularidade do violino é que alguns estudiosos e alguns músicos defendem é que o violino se assemelha muito à voz humana. Ser o instrumento que mais próximo está do timbre da voz humana. Só que o violino também tem algumas notas muito agudas que a maioria das pessoas não consegue alcançar, a não ser algumas sopranos, né, que seria uma voz feminina bem aguda, alcançaria. Então seria uma particularidade do violino. Em uma orquestra, os violinos são parte essencial, representando 1/3 de todos os instrumentos. São cerca de 30, divididos em 2 grupos, primeiros e segundos violinos. A diferença dessa divisão não se encontra nos próprios instrumentos, que são exatamente idênticos, mas na música que eles ecoam. Os primeiros violinos geralmente tocam notas mais agudas que os segundos. Junto com os demais instrumentos da família das cordas, compõem mais da metade da orquestra. A família dos violinos é uma família bem característica e representativa da família das cordas. Temos o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. É nessa ordem. O violino é o instrumento mais pequeno e o contrabaixo é o mais grande. E uma das características da família dos violinos é que esses 4 instrumentos eles têm o mesmo formato. Alguns dos melhores violinos foram feitos durante o século XVII por 3 famílias de artesãos excepcionais que viveram na cidade de Cremona, no norte da Itália. Eram os Amati, os Guarnieri e os Stradivari. O maior de todos, sem dúvida, foi Antonio Stradivari, que depois de ter sido aluno de Nicolau Amati, montou seu próprio ateliê e fabricou mais de 1000 instrumentos de arco. Atualmente, restam cerca de 600. A beleza do desenho e a qualidade acústica dos Stradivarius são exclusivas. Nenhum outro luthier, nem mesmo a tecnologia do mundo atual, conseguiu criar um instrumento tão completo. A sonoridade é a essência do violino. Para o luthier são-bentense, a escolha das cordas é fundamental para a musicalidade do instrumento. Temos corda em aço e perlão. Perlão, ou no tempo era corda de tripa de carneiro, né? Então essa é uma sonoridade assim que imitava a voz humana, não agredia o ouvido humano. Então a metal já é mais agressiva. Então até hoje se usa a corda de perlão. É uma corda bem especial, então dá uma sonoridade maravilhosa, macia, deixa o violino assim apaixonante. Mas para muita gente, a qualidade do Stradivarius não está nas cordas, mas na madeira utilizada pelo artesão. Alguns cientistas acreditam que a rigidez da matéria-prima utilizada por Stradivari é maior, o que pode afetar a vibração do som. Por isso, os violinos que ainda existem são verdadeiras raridades, avaliados em milhões de dólares.
Um dos mais famosos violinos é o Viotti, de 1709. O nome homenageia Giovanni Battista Viotti, compositor e violinista italiano que usou o instrumento até seu último recital. Atualmente, o valor estimado desse violino é de 4 milhões de dólares. O violino é um instrumento clássico que exige muita concentração e agilidade. Por isso, quanto mais jovem, mais fácil para aprender a tocar. Nunca é tarde para começar a tocar violino. Nós temos aqui alunos adultos, né, que resolvem vir para a escola de música e a gente não vê grandes dificuldades porque eles se dedicam mais, talvez, do que as crianças pequenas. Mas já por outro lado, eles não têm toda essa habilidade motora que as crianças têm. Para quem aprecia essa arte e quer ser um violinista, alguns cuidados com o instrumento são importantes. Passar regularmente uma flanela no violino é essencial para não acumular poeira, que além de desgastar o violino, diminui o tempo de duração das cordas. Manter o instrumento afastado do sol também é recomendável, pois o calor pode fazer a madeira rachar ou descolar. A afinação também precisa ser adequada. Então a gente usa geralmente um violino que já foi afinado para tirar o mesmo tom de todos, ou a gente usa o piano, ou ainda existem os afinadores próprios, os afinadores eletrônicos. Poucos instrumentos têm um som tão profundo e preciso como os violinos. Sua real beleza está na maneira como ele é capaz de atrair o público e apaixonar seu regente. Eu comecei a tocar porque eu sempre, quando eu via alguma orquestra ou algum violino, sempre fui encantada por violino. Aí por isso eu quis tocar. Bom, eu faço 3 aulas por semana, sendo ela aula em grupo, prática, teoria e a orquestra. Ensaio bastante em casa, procuro me dedicar bastante para cada vez me aprofundar mais. Eu queria tocar que nem os violinistas profissionais que tocam em orquestras daquelas bem grandes, né? Através do violino eu tenho sonho de ir para a Europa para tocar numa orquestra. A música instrumental é uma das artes mais puras que existe. Assim como o vento ou o próprio silêncio, ela exprime, sem falar, coisas sobre a alma e o coração.